Olá, sou grata pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre autismo. Eu vou compartilhar um pouco da minha vivência, do meu conhecimento, para trazer as estratégias da análise do comportamento aplicada para o ensino do Evangelho. Eu sou Emanuele Pacheco, pós-graduanda em análise do comportamento aplicada, com intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, mãe de 2 crianças, uma no transtorno do espectro autista com TDAH, sou professora desde 2008, possuo especialização em gestão educacional em redes públicas, licenciatura em matemática e sou engenheira de produção e logística. Atualmente estou em sala de aula na Escola Técnica Estadual Luiz Dias Lins, em Pernambuco, coordeno o curso de extensão de atendente terapêutico da FAESC, Faculdade da Escada, e estou na coordenação do curso superior de engenharia de produção. Vamos iniciar falando um pouco sobre o que é o autismo, os conhecimentos importantes sobre TEA e os princípios básicos sobre análise do comportamento aplicado. O que é autismo? Autismo ele também é conhecido como transtorno do espectro autista e é um conjunto de transtornos do neurodesenvolvimento que apresentam características centrais de prejuízos de comunicação social e padrões de comportamentos restritos e repetitivos. No prejuízo da comunicação social, existe a dificuldade de iniciar ou de manter uma comunicação verbal. Nem sempre toda comunicação ela acontece de forma verbal, também acontece a comunicação não verbal, que é quando a pessoa se expressa, gesticula, aponta. Também existe uma interação entre 2 ou mais pessoas e caracterizado como uma comunicação não verbal. O prejuízo na comunicação social se dá devido à dificuldade de iniciar ou manter a comunicação verbal e também na dificuldade da interação verbal e não verbal dentro dessa comunicação. Nem sempre a comunicação acontece de forma verbalizada, com palavras. Ela pode também acontecer através de gestos, apontar. Isso também caracteriza a comunicação. E dentro do transtorno do espectro autista, existe essa dificuldade dessa habilidade. A compreensão de expressão restrita e as dificuldades de exprimir os sentimentos. Isso são características dentro desse prejuízo da comunicação social. Uma dica para melhorar a comunicação social entre os jovens com o transtorno do espectro autista é selecionar temas da atualidade desses jovens e construir um enredo da história. Fazer um treino em família e aí ele vai ter aquela habilidade de falar sobre o assunto e pode usar esses assuntos em momentos generalizados no grupo de amigos. Esses temas podem ser sobre futebol, filme, o que acontece na escola, sobre os ensinamentos da igreja, videogame, as meninas podem falar sobre maquiagem, sobre uma artista preferida, ou até mesmo sobre o esporte que pratica. Mas para isso é preciso que a pessoa no transtorno do espectro autista tenha habilidades de comunicação. Então ela tem que saber fazer o papel de ouvinte, ela já tem que saber fazer o papel de falante, para poder haver essa interação. Quando não existe essa troca, essa interação, é necessário trabalhar com outras questões para facilitar essa comunicação social. Compartilhar um brinquedo, trazer aquele ambiente lúdico entre as crianças, né, entre os menores no TEA, para que haja essa interação. Então, depende sempre dos pré-requisitos que a pessoa vai apresentar e qual a habilidade que ela pode desenvolver. No interesse fixo e restrito, a pessoa no TEA, ela tem um comportamento repetitivo, sem função, existe uma fixação por rotina e uma fixação por objeto. Esses pontos, eles são trabalhados em ambientes terapêuticos e a gente pode trazer isso para dentro de sala de aula, para dentro do ambiente da igreja, para ajudar essas crianças a trazer uma função dentro desse tipo de comportamento. Então, se ela está lá, por exemplo, utilizando algum tipo de objeto, está fixamente com aquele objeto, não troca nenhum outro objeto por ele, ou vai enfileirar aquele objeto, a gente passa a aproveitar a circunstância que está acontecendo e fazer um procedimento de dar uma função para aquela
para aquele objeto que a pessoa está segurando, para aquele objeto que a pessoa está manuseando. Então, quando eu ensino a funcionalidade dos objetos, eu estou contribuindo para que a pessoa no TEA faça uso do objeto sem ser com aquela fixação. Esse treino, ele é feito em ambiente terapêutico. A dica que eu estou passando aqui para vocês é como é que a gente pode fazer dentro de um ambiente generalizado. A alteração sensorial é outra característica no autismo. Então, a pessoa pode ter uma baixa sensibilidade sensorial ou uma alta sensibilidade sensorial. Quando a gente fala de sensibilidade sensorial, está relacionado aos órgãos do sentido, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. A audição é muito comum a gente presenciar nas pessoas com TEA, né? Principalmente quando elas não conseguem, por exemplo, suportar um barulho muito elevado, fazem uso de abafadores em ambientes públicos, ou até mesmo quando ela é uma pessoa que busca essa sensação e ela vai atrás do barulho alto para se regular. Isso acontece também. E aí, o que pode depois ser uma consequência disso? Ela entrar no momento de não conseguir desacelerar o cérebro por conta daquela busca incessante que ela fez para a autorregulação. A gente precisa conhecer quais são as buscas sensoriais ou aquilo que a pessoa não consegue suportar, né, devido à hiporreatividade, para que a gente possa ajudar. A gente consegue obter essas respostas quando a pessoa com TEA passa por uma avaliação funcional sensorial. E aí ela passa, nesse momento, a ter alguns critérios do que ela busca e o que não busca. O terapeuta ocupacional é o profissional mais adequado para acompanhar, tratar e auxiliar as famílias nesse processo. Vamos falar um pouquinho agora dos pontos importantes no autismo e como que esses pontos a gente consegue visualizar nas ações, nas atividades da igreja. Neurônios espelho. O que significa isso? É a dificuldade de compreender a expressão do outro e de aprender por imitação. Então, eu tenho aqui uma imagem de uma família fazendo uma reunião familiar na sua casa. Ela reúne todos os membros, dão as mãos para fazer uma oração. Se esse ensinamento não foi praticado anteriormente com a criança autista, ela não vai ter a percepção de fazer apenas no olhar, no imitar. Então, ela precisa ser treinada a imitação para que ela possa aprender por essa modelação, ou seja, o gesto, a maneira, o movimento, na qual o outro também está fazendo. Então, no momento de uma oração, por exemplo, dentro de casa ou até mesmo na igreja, você pode fazer o movimento correto e dar a dica dessa modelação para a pessoa com autismo, para que ela possa fazer igual ao que você está fazendo. Porque existe dentro do transtorno essa dificuldade de compreender e de fazer por imitação. Outro ponto é o prejuízo no sistema de navegação social. O que é isso? É a dificuldade de entender o verdadeiro sentido da palavra. Aí, para expressar esse prejuízo, eu trago aqui o trecho da escritura de 1 Nef 8, que fala sobre a visão de Leí. Leí tem uma visão da árvore da vida, come de seu fruto e deseja que sua família faça o mesmo. Vê uma barra de ferro, um caminho estreito e apertado e a névoa de escuridão que encobre os homens. Saria, Nef e Sam comem do fruto, porém Lamã e Lamuel recusam-no. Isso aconteceu aproximadamente 600 anos, 592 a.C. Então, nesse trecho, a gente começa a perceber que na visão de Leí existe fatores que são simbólicos. Como o autista ele tem dificuldade de entender o verdadeiro sentido da palavra, quando é apresentado, por exemplo, um ensinamento de dizer que a árvore, viu a árvore da vida, representa para ele aquilo que ele vai precisar seguir dentro do evangelho para buscar ser mais próximo de Jesus Cristo,
ele vai entender que a árvore da vida é apenas uma árvore, o símbolo da árvore é a árvore que ele vê quando ele passa na rua, é uma árvore plantada. Em 1 Nef 11, 21, 22, diz assim: E disse-me o anjo, eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi-lhe dizendo, sim, é o amor de Deus, que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, o mais desejável de todas as coisas. Então, como é que eu preciso ensinar para a pessoa com autismo que a árvore da vida, na visão de Leí, lá em 1 Nef 8, significa o amor de Deus? A gente precisa fazer essa relação devido a essa dificuldade de entender o sentido da palavra, né? Trocar o sentido dessa palavra é mais difícil ainda para poder compreender algo que está escrito, mas não quer dizer exatamente aquilo que está escrito. E eu preciso fazer uma comparação entre aquilo que a escritura está explicando que é, com o que de fato, de forma, digamos, discriminada, está dizendo na escritura. Se na escritura está dizendo árvore da vida, a pessoa com autismo ela vai ter a visão de uma árvore que está viva, por exemplo, que é a mesma árvore que ele consegue ver ao caminhar num bosque, ao passear numa praça. E aí a gente precisa fazer a relação dessa árvore da vida com o significado do amor de Deus. Porém, amor é um sentimento e é algo abstrato. Então eu preciso concretizar, eu preciso trazer para o concreto aquilo que é abstrato, através de imagens, através de símbolos, através de gestos, através de um sentimento que a pessoa já sentiu em outro momento, para fazer uma comparação, para demonstrar que aquilo ali é a representação da árvore da vida que ele identifica como algo concreto. Outro ponto é o prejuízo na coerência central. O que é isso? É a baixa capacidade de englobar todo o contexto em uma única coisa, olhar as partes e não conseguir relacionar o todo. Então, quando uma pessoa autista olha para mim, talvez ela não esteja vendo o meu rosto como um todo, mas apenas um pontinho que tem aqui no meu rosto, porque ela consegue enxergar os detalhes. Aí eu trago para você a visão de Joseph Smith. Quando a gente olha para essa imagem, a gente interpreta a restauração da igreja, a visão que Joseph Smith teve do Pai e de Jesus Cristo. Quando uma pessoa autista olha para essa figura, quando ela não tem ainda a compreensão de que essa imagem representa esse todo, ela vai olhar para um homem que está deitado no chão, num lugar que tem árvores, e existe uma luz, ou vai entender que isso é uma claridade, com duas pessoas aparecendo para essa pessoa que está deitada no chão. Repara que eu estou fazendo uma riqueza de detalhes da imagem, porque é dessa forma que a pessoa com autismo ela consegue compreender. Mas eu preciso ir linkando o que de fato é real, concreto, o que está, por exemplo, discriminado, detalhado na imagem e interpretar esses detalhes para ensinar o significado. Prejuízo na teoria da mente. Então, o que significa isso? Capacidade de me colocar no lugar do outro para prever o que o outro vai pensar, fazer ou sentir. Às vezes a gente comete algum erro e aí a gente se coloca no lugar do outro e a gente fica triste porque o outro também se sentiria triste. Isso é o funcionamento da teoria da mente. Mas a pessoa com autismo, ela tem prejuízo na teoria da mente. E aí eu trago essa historinha aí de Margot e Paolo para poder representar esse prejuízo. Margot fica triste, está no ônibus, acredito que é a caminho da escola, e o amigo Paolo percebe que ela está triste e vai até ela e pergunta o que aconteceu. E aí ele se preocupa com ela, se coloca no lugar dela e tenta fazer com que ela fique feliz, com que ela não fique triste por aquele ocorrido que tem acontecido. Então aqui ele se colocou no lugar do outro, mas a pessoa com autismo ela tem essa dificuldade.
Então a gente precisa também ensinar, tentar aproveitar as oportunidades e as circunstâncias do dia para mostrar para ela como é que a gente pode aprender. Então, o começo disso é a imitação. Quando a pessoa começa a aprender olhando para o outro, fazendo igual, é um pré-requisito para que futuramente ela vá conseguir se colocar no lugar do outro e pensar, sentir ou agir como ela faria se fosse o outro naquela situação. Outro ponto importante é o prejuízo nas funções executivas. Baixa fluência verbal, dificuldade de elaborar planejamento, pouca capacidade de tomar decisões, baixo controle de impulsividade. Aqui eu trago um trecho da Liarona, de 2002, página 111, onde o presidente Monson ele diz assim: cada um de nós tem a responsabilidade de escolher. Talvez perguntem, as decisões são realmente importantes? Dentro do ensinamento da igreja, a gente aprende sobre o livre-arbítrio, sendo que a pessoa com autismo, ela tem dificuldade, ela tem pouca capacidade de tomar decisões. Então, as consequências das decisões, elas precisam ser muito bem detalhadas e descritas para ensinar as decisões que a gente tem que tomar. Iniciamos uma dica numa determinada decisão apenas com um único caminho. A gente dá uma única opção para a pessoa escolher e ela só vai ter aquele para ela escolher. Até então, eu posso me perguntar, mas isso não é o livre-arbítrio, mas eu vou ensinar ela a encontrar o que é correto, quando ela não tem a opção do errado. Depois, eu passo para ela duas opções, aquilo que ela já aprendeu que é certo e aquilo que é errado. E entre essas duas opções, ela vai seguir o caminho daquilo que eu ensinei lá atrás, como uma opção de uma única escolha, o que era correto. E aí eu vou ensinando gradativamente para que ela possa entender o que é certo e o que é errado. E que cabe a ela decidir, devido às consequências que ela pode passar dentro do ensinamento do que é o livre-arbítrio, o caminho que ela vai escolher. E o que é a aba? A aba é caracterizada pela coleta de dados que acontece antes, durante e depois de uma intervenção, para analisar o progresso individual da pessoa com autismo e auxiliar na tomada de decisões em relação a alguns programas de intervenção que a gente vai fazer. O propósito aqui não é fazer uma intervenção dentro da ciência da análise do comportamento, mas é fazer o uso das estratégias da análise do comportamento dentro de um ambiente do ensino religioso, que pode ser também aplicado até mesmo no ambiente em casa ou dentro do ambiente escolar. Para apresentar uma abordagem individualizada e altamente estruturada, a aba torna-se uma intervenção bem-sucedida para crianças com TEA que tipicamente respondem bem às rotinas e diretrizes claras e planejadas. Então, fica a dica, durante a escola dominical, apresentar todas as etapas que vão acontecer na aula e deixar isso de forma que a pessoa com autismo visualize, porque ali ela vai saber exatamente qual é o momento em que está a aula e depois daquele momento, o que vai acontecer e quando é que isso vai finalizar. Isso pode acontecer tanto no estudo em casa, na escola dominical e até mesmo na sacramental. Então, por exemplo, identificar que aquele é o momento do hino, depois vai ser o momento da oração, depois vai ser o momento que vai ser passado a aula, depois vai ser uma atividade. Quais são os passos, quais são as etapas? Durante a reunião sacramental, isso pode ser feito através da família. A família pode fazer essas dicas visuais das ações que estão acontecendo em cada etapa, né? Porque o primeiro domingo do mês é diferente, né? Se for uma reunião sacramental diferente também, vai mudar essa rotina. E apresentar as etapas que vão surgir durante a reunião sacramental. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a pessoa com autismo a esperar aquele momento que está finalizando, porque ela sabe que posterior ao hino vai vir, por exemplo, uma oração para finalizar a reunião sacramental. Então isso é muito importante. Quando a gente participa da ação, automaticamente a gente já conhece esses passos.
Mas a pessoa com autismo não, ela precisa ter essa previsibilidade dessas ações que estão acontecendo. Outro ponto importante é o estímulo do ambiente. O comportamento, ele é influenciado pelos estímulos ambientais que antecedem, nós chamamos isso de antecedentes, e são aprendidos em função de suas consequências. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? Uma família que faz oração em casa e cria esse ambiente de oração familiar. Então, isso é uma influência do ambiente, um estímulo que está acontecendo ali, e isso vai fazer com que a pessoa com autismo crie o hábito também de fazer essa oração. Isso pode acontecer no exemplo da oração antes das refeições, ensinar, mas você proporcionar que o ambiente venha trazer um estímulo para aquilo poder acontecer. E aí a consequência vai ser a ação realizada e algo positivo que ela vai adquirir ao fazer aquela ação. Na análise do comportamento, a gente estuda algo que a gente chama de tríplice contingência. E eu trouxe esse exemplo para vocês dentro do ensino do Evangelho, que ele fala o que é essa tríplice contingência, que é o que a gente chama de estímulo discriminativo, algo que está no ambiente que vai fazer com que uma resposta, ou seja, um comportamento aconteça. E por consequência, eu vou adquirir algo que esse algo, se for um reforço positivo, ele vai aumentar a chance do meu comportamento ser realizado. Então, dentro da análise do comportamento, das principais estratégias que a gente usa, é analisar o que está dentro desse ambiente que eu possa utilizar para incentivar que esse comportamento adequado ocorra. Eu trago o exemplo do sacramento. Então, diante do estímulo discriminativo, diante do que a gente tem ali na reunião sacramental, que seria a bênção do sacramento e o sacerdócio servindo o sacramento para os membros, a minha resposta vai ser de fazer o uso do sacramento, ensinando, claro, o propósito do que significa. Após a administração do sacramento, eu vou ter um sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão eu posso ensinar fazendo uma referência quando é que eu sinto algo bom, feliz. Quando, por exemplo, eu ando de bicicleta, eu me sinto feliz. O andar de bicicleta me traz um sentimento de conforto no meu coração, de alegria, quando eu sinto vento no meu rosto, se for algo que eu busco. Eu posso comparar aquele sentimento que a pessoa já sentiu, que a pessoa traz como felicidade, para representar que aquilo significa um sentimento bom. E um sentimento bom vem quando a gente guarda os mandamentos, quando a gente toma o sacramento, quando a gente faz as coisas de acordo com as leis do Senhor. Então, passa a gente também ter aquele mesmo sentimento que eu já senti lá naquele outro momento. E eu posso, por exemplo, fazer essa comparação para ensinar o que é concreto, o que é esse sentimento de gratidão. E aí eu vou também me sentir feliz, do mesmo jeito que eu me senti feliz naquele outro momento, porque eu fiz algo que era uma coisa boa, diante de um estímulo discriminativo do ambiente, que foi o sacramento. Outro exemplo que eu posso utilizar é, diante do inário, eu vou cantar um hino e vou me sentir feliz como consequência. Então, a gente tem que aproveitar os recursos que tem no ambiente para poder a gente pensar antes mesmo. Qual é a resposta que eu quero que a pessoa com autismo venha a realizar? Qual é o comportamento que eu quero que ela tenha, que é o comportamento correto? Não é o que eu quero para me confortar, é aquilo que eu desejo para que seja bom para a vida social do sujeito, que é a pessoa com autismo. É muito comum as famílias pensarem que o que é bom para mãe, para o pai, vai ser bom para o filho, mas nem sempre o que é bom para o pai é bom para a mãe, é bom para o filho. Então, o que a gente está relacionando aqui é aquilo que é adequado e bom para a questão social, a vida melhor, se sentir melhor, o sujeito, a pessoa que está no transtorno do espectro autista.
Vamos falar um pouco agora sobre conhecer e aplicar as estratégias para habilidades de comunicação com a pessoa que tem o autismo e entender essas estratégias de aprendizagem sem erro, que é o que a gente vê dentro de uma abordagem do comportamento verbal. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um reforço. Existe o reforço positivo, o negativo, uma punição positiva e uma punição negativa. E é isso que a gente vai entender agora aqui nessa circunstância que a gente tem para poder contribuir para que o comportamento bom aumente e o comportamento ruim venha diminuir. O reforço positivo, ele é o aumento da frequência de um comportamento pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Então, se a pessoa com autismo, ela realiza um determinado comportamento e aquele comportamento é bom, eu preciso reforçar de forma positiva. Então, eu tenho que adicionar algo. Que tipo de reforço eu posso adicionar? O reforço social, muito bem, parabéns, joia, trazendo esse contexto. Eu posso trazer também um reforço atribuindo um objeto, que é o que a gente chama de tangível. Eu posso atribuir algo que a criança gosta de se alimentar. Eu posso utilizar alguma brincadeira com a criança no momento que ela realizou aquela atividade. Toda vez que ela ganha algo de bom após realizar um comportamento, a ciência explica que ela tende a repetir esse comportamento bom em outros momentos, e isso a gente chama de reforço positivo. Já o reforço negativo é o aumento da frequência de um comportamento pela ausência ou retirada de alguma coisa. Então, um exemplo de reforço negativo é quando a gente identifica algum estímulo que não é desejável naquele momento ali, a gente consegue retirar esse estímulo e aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Esse comportamento pode ser bom ou ruim, desde que a gente tirou o estímulo e esse comportamento aumentou, já é caracterizado o reforço negativo. Então, vamos dar um exemplo de que a gente precisa ter o horário para a gente chegar na igreja, mas a gente não consegue muito cumprir com aquele horário. E aí vem um estímulo indesejável, que é o toque do despertador. E quando eu retiro esse toque do despertador, eu passo a realizar um comportamento que é de chegar no horário dentro daquele compromisso que eu tenho. Porque aí eu sei que o despertador, que é aquele estímulo indesejável que está tocando, que está fazendo aquele barulho, ele está me alertando para que eu venha desenvolver algo dentro do horário. Então, eu retiro o estímulo e consigo fazer com que a ação ocorra de chegar no compromisso na hora certa. A punição positiva, punição nem sempre é uma coisa ruim, mas a gente precisa ter cuidado na hora de colocar isso em prática. A punição quer dizer que o comportamento diminuiu quando eu adicionei alguma coisa. Então, é a diminuição da frequência de um comportamento pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma criança que está apresentando o comportamento de não prestar atenção à aula. Ela está desatenta, ela está olhando para o lado, as demais crianças estão prestando atenção na aula. Então, como é que eu posso realizar esse tipo de punição positiva? Eu adiciono algo, que no caso aqui vem ser uma imagem ilustrativa, que começa a chamar a atenção, no caso da figura é uma outra criança. Essa figura, ela representa um interesse para a pessoa, então ela vai deixar de realizar o comportamento de desatenção para apresentar um comportamento adequado, que seria participar e se envolver das atividades na aula. Então, por exemplo, eu estou adicionando algo e estou contribuindo para o comportamento diminuir. Isso é uma punição positiva. E a punição negativa é quando eu retiro algo para contribuir que esse comportamento venha diminuir. Aqui eu tenho um exemplo de duas crianças que estão aí disputando o brinquedinho. E aí, na ausência desse estímulo, o comportamento delas brigarem para disputar o brinquedo, ele vai diminuir. Isso é uma punição negativa. Porém, é desafiador a gente atuar com punição. E o que a gente aconselha dentro do ambiente terapêutico
é a gente trabalhar sempre na estratégia de que a pessoa com autismo, ela vai estar sempre engajada, feliz, envolvida nas ações. E para isso, vale muito a gente apostar, digamos assim, para alcançar essa felicidade, esse engajamento da pessoa com autismo, quando a gente faz uso de objetos, de brinquedos, de comestíveis, se for o caso, né? De coisas da preferência da criança, que seria a adição de algo para que esse comportamento venha aumentar no sentido de ser o comportamento bom para o sujeito, né? Para a pessoa com autismo. E para isso eu trago uma dica aqui, que é acolher primeiramente, né? De repente uma caixa de papelão vai trazer um ambiente de brincadeira para a criança, para a pessoa com autismo, um adolescente, por exemplo, ela vai poder interagir, se envolver com aquilo ali, e o comportamento inadequado ele vai diminuindo, ele vai passando, né? Quando a gente atribui coisas prazerosas. Outra dica que eu trago é uma caixinha de instrumentos musicais, se a pessoa tiver tiver um foco voltado para a questão musical, trabalhar com coisas sensoriais dentro do ambiente. Então eu posso, por exemplo, montar um cenário com grãos, né? Aqui eu tenho palha, grãos, pedrinhas, arroz pintado. Aí eu posso trabalhar nesse sentido lúdico, né? Tanto sensorial como os objetos concretos, para poder trazer essa dica e melhorar esse comportamento inadequado. Isso vai trazer uma atração, uma atratividade maior da pessoa para as aulas do Evangelho, e eu consigo ali dentro daquele contexto ensinar. No caso, por exemplo, de uma lição que a gente vai estar trabalhando da Bíblia, que seria o dilúvio, eu posso trabalhar com um barquinho, eu posso trabalhar com os animais. Então, trazer dentro das questões de brinquedos, o que eu posso inserir no contexto da aula e completar com esses objetos que a gente chama de sensoriais, que seria o arroz pintado, a palha, os grãos, né, ervilha, feijão, sempre com cuidado para poder a pessoa não colocar na boca, porque também existe pessoas com autismo que têm aquela sensibilidade de querer ainda levar tudo na boca para sentir, né, a textura daquele tipo de produto ali que ela está pegando. Isso tem que ter um cuidado também muito grande. Então, o comportamento verbal, ele é um comportamento moderado pelas suas consequências, cujo reforçamento ele é mediado por um ouvinte, ou seja, quem está dando a instrução é quem vai mediar esse reforço que ele vai atribuir. Né? Como eu disse aqui agora há pouco, é o reforço que vai aumentar o comportamento, para que aquele comportamento se repita, é o reforço positivo. Se eu estou retirando alguma coisa e esse comportamento aumenta, é um reforço negativo. Mas se esse comportamento diminui, é uma punição positiva se eu adicionei, e uma punição negativa se o comportamento diminuiu e eu retirei algo dessa pessoa. E esse comportamento aumenta, é um reforço negativo. Mas se esse comportamento diminui, é uma punição positiva se eu adicionei, e uma punição negativa se o comportamento diminuiu e eu retirei algo dessa pessoa. Um ponto importante do comportamento verbal é quando a ação sobre o ambiente ela é mantida e estabelecida por reforço. Então, aqui eu tenho a imagem de Jesus Cristo, né, ensinando para as crianças, e a gente percebe nessa imagem que ele está trazendo uma atenção, né, para as crianças. E as crianças muitas vezes apresentam comportamento inadequado devido não receber a atenção que ela deseja do adulto que está ali acompanhando. Então aqui eu tenho um exemplo de Jesus Cristo dando atenção para as crianças, que é uma forma de reforçar o comportamento delas em ter interesse em aprender. Para a gente entender um pouco mais sobre as estratégias de comunicação, a gente precisa conhecer quais são os operantes verbais, né? Aquilo que vai nos dar como precedente, pré-requisito para chegar até a habilidade de falante, de ouvinte, e é isso que a gente precisa compreender. Dentro da análise comportamental, tem o que a gente chama de mando. O que é mando? É a pessoa pedir alguma coisa, solicitar alguma coisa.
Ela pode solicitar verbalmente ou não verbalmente, através de gestos para poder conseguir algo. Mas quando ela aprende a pedir, já é um primeiro passo para ela começar a interagir. O outro operante verbal é o tato, ou seja, ela vê um objeto e ela sabe o nome daquele objeto, ela vai nomear aquele objeto. Ela pode ver tanto o objeto físico, né, quanto uma figura do objeto. Por isso que é importante a gente trabalhar com as imagens dentro da escola dominical, porque ali eu vou estar fazendo um treino de tato, ensinando a criança ou o adolescente que ainda tem a dificuldade da comunicação verbal, de estar nomeando esses objetos e essas figuras. Se a pessoa ainda não tem habilidade da leitura, né, ou ela não conhece aquela palavra especificamente daquilo que está sendo apresentado, eu posso ensinar usando o operante verbal ecoico, que é quando a gente fala a palavra bola e a pessoa repete exatamente do jeito que eu falei. A partir do momento que eu dou esse ensinamento da resposta, como ela deve ser correta, em outra circunstância, a gente vai estar sempre lembrando a pessoa que a resposta é daquela forma que deve ser dada, então ela vai inserir essa resposta dentro de um repertório e automaticamente ela vai retirar aquela palavra para fazer uso, porque ela viu que ensinando a palavra, mesmo de forma ecoica, ecoando a palavra, ela teve uma aprendizagem. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Ele hoje tem uma comunicação que é através de palavras e frases curtas e ele consegue expressar o que ele quer. Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando aqui no computador, ele se aproxima do computador e ele pede para que eu entre no Google, porque ele já aprendeu que a palavra Google entra num site de busca. Mas antes, ele não pedia para entrar no Google. Como é que ele fazia? É esse exemplo que eu quero trazer do operante verbal. Ele pegava o dedo e ia lá no símbolo do Google para que eu pudesse clicar lá. E ele dizia assim, aí ele não dizia nada. Aí quando eu olhava para ele e dizia, o que você quer? Aí ele continuava com o dedo lá no símbolo do Google e dizia assim, dedo. E aí eu percebi que ele estava querendo que eu clicasse ali no símbolo do Google do site de busca e eu disse para ele assim, Google. Aí ele repetiu, Google. Isso é um operante verbal ecoico. Ele repetiu exatamente a palavra que eu ensinei para ele. Na próxima vez que ele veio para poder entrar lá no Google para pedir uma pesquisa, ele colocou o dedo lá, fez um pedido através de uma comunicação não verbal, mas ele não falou mais dedo, ele falou Google, porque eu tinha ensinado lá no ecoico que quando ele quisesse aquele símbolo, ele tinha que falar Google. E aí, ele hoje já chega perto de mim, próximo do computador, não coloca nem mais o dedo, ele já diz Google, vamos colorir, e pede o desenho que ele quer colorir, e aí eu vou imprimir, e aí, quando ele queria que eu fizesse a impressão um pouco maior na folha, porque às vezes a imagem saía pequenininha, ele fazia um movimento assim, ó, como se fosse um tamanho maior. Aí eu fui e ensinei a ele também através do ecoico, grande. E aí agora toda vez ele pede, Google, vamos colorir Patrulha Canina, vamos colorir Moana. E aí quando eu tô quase colocando na impressora, ele diz grande, porque assim ele aprendeu. Então vai desde o ecoico, desde o gestual, do ecoico, até ir formando frases. A aprendizagem muitas vezes ela é rápida, mas precisa que as pessoas ao redor criem o que a gente chama de operações motivadoras para que a aprendizagem de fato ocorra. Isso fica muito limitado se acontecer apenas dentro do ambiente do espaço clínico. Por isso que é tão importante a gente entender como é que a gente pode fazer enquanto família, enquanto pessoas que compreendem do assunto, para que essas pessoas com autismo tenham oportunidade de expandir essa aprendizagem em ambientes generalizados, ou seja, em qualquer ambiente. E o textual, que é quando a pessoa identifica uma palavra escrita e ela consegue pronunciar, né, bola, porque ela viu lá escrito e sabe que aquilo é bola.
Ou quando isso acontece ao contrário, que é o caso da transcrição, eu escuto a palavra bola e escrevo no caderno bola. Isso já é a parte do ditado. E o intraverbal é quando a gente já começa a fazer essa troca da comunicação. Eu pergunto, a pessoa responde, às vezes a pessoa não sabe responder com uma palavra, mas sabe responder com um gesto. Eu ensino o que aquele gesto significa tal palavra. Próxima vez que eu perguntar, já vai responder com aquela palavra que foi ensinada anteriormente. Eu gostaria de levantar agora uma questão aqui, é o seguinte: só faz leitura de palavras quem é verbal? Nem sempre, né? Vou voltar a dar o exemplo do meu filho. O Benício, ele começou fazendo leitura sem antes mesmo falar. Por quê? Porque ele sabia identificar uma imagem, uma figura. A partir do momento que ele sabia identificar uma figura, ele também aprendeu a identificar uma palavra. Ele começou num processo de aprendizagem onde ele sabia, por exemplo, que B com O era bó e L com A era lá. E ele sabia que formando essa sílaba formava a palavra bola, mas ele não falava. Mas ele conseguia fazer a leitura no pensamento dele e linkar aquela leitura com a imagem da bola. Isso já é um processo de leitura. Ainda não é um processo de leitura com compreensão, mas é um processo de leitura, é o início do processo de leitura. E a análise do comportamento aplicado em ambiente clínico, ambiente escolar, e esse treino que a gente faz em casa, aproveitando todas as oportunidades, e também na igreja, vai contribuir cada vez mais para que essa habilidade venha aumentando, até que se tenha a fluência da leitura com compreensão, que é entender e interpretar aquilo que está lendo. Agora chegou o momento de passar para você um pouco das dicas que a gente pode realizar dentro da igreja para trabalhar esses operantes verbais. O mando, por exemplo, eu vou estimular a criança a pedir o que ela deseja. Então eu posso usar a imagem visual através de um chaveirinho com várias imagens que você pode utilizar do dia a dia das ações que acontecem dentro ali da reunião, né, do domingo, e também em casa, o que você pode estar desenvolvendo com a criança. Então você faz um tamanho, pode ser um tamanho mais ou menos 3 por 4 ou 4 por 4 centímetros, pode plastificar, faz um buraquinho e coloca aquele elo do chaveirinho. Outra dica também, para quem não tem como plastificar, é você imprimir em papel foto com adesivo e colar em cima de uma folha de EVA. Então fica o emborrachado embaixo e o papel brilhoso em cima. Só que em contato com a água acaba se estragando mais fácil. Por isso que muitas vezes utiliza-se a plastificação para fazer esse tipo de recurso. A dica do operante verbal tato, que é estimular a criança a nomear e descrever os aspectos físicos do ambiente, eu faço uma referência, né, e vejo isso com um olhar muito bacana. De dentro do material da igreja existe todo um apoio, uma estrutura para comunicação alternativa, que é o uso das imagens, né, que a igreja disponibiliza no material para trabalhar com pessoas especiais. Então aqui eu trago a imagem da Bíblia, do livro de Mórmon, do hino. Esse tato, ele é treinado na prática para estimular a criança não só a nomear um objeto físico ou aquela figura que ela está vendo, mas também eventos, pessoas. Então, o que a gente pode fazer uma dica sobre isso? Se a aula está sendo, por exemplo, sobre o sacramento, eu posso verificar a disponibilidade de estar levando para a sala de aula os recursos que são utilizados no sacramento para poder ensinar manuseando o objeto físico. Se a aula está sendo sobre uma oração, eu posso representar uma pessoa, que aí eu trago isso fora do contexto dali da aula, por exemplo, convidar um missionário, né, uma sister, um elder, para entrar na sala, e ele entrando na sala faz o movimento, a representação da oração. E aí eu posso também demonstrar, através dessa nomeação, o gesto e a forma como aquela pessoa está ensinando. Então, existe várias maneiras da gente poder fazer uso, né, do ensinamento. A gente vai estar trabalhando em cima do que a gente chama desses operantes verbais. Um é cantar um trecho da música e a criança repetir.
Sou um filho de Deus. E aí, quando você canta a primeira estrofe, você aguarda um momento para a criança repetir a estrofe que ela está cantando. Aí você está inserindo esse ensinamento do operante verbal egóico dentro do momento que está cantando o hino. A transcrição, que é o ditado de algumas palavras do hino. Então, a gente pode pegar uma folhinha, um ambiente que tem para colorir, um espaço para poder escrever. A aula é sobre ser um filho de Deus, eu posso também apresentar alguns momentos ali. Lembrando que eu tenho que sempre fazer referência nas habilidades de repertório que a pessoa tem para poder desenvolver aquele repertório mais avançado. O intraverbal, dentro de uma aula dominical, ele pode ser o exemplo de cantar um trecho da música e a criança completar. Sou um filho de... Dá um momento para ela responder. Então, essas são as dicas dos operantes verbais que a gente pode lidar dentro aí de sala de aula. E agora a gente vai entrar nas estratégias para avaliar a função do comportamento. A função do comportamento, ela se dá naquela observação que eu faço do que aconteceu antes do comportamento inadequado. Então, o primeiro ponto é a gente tentar identificar com clareza qual foi o comportamento que a criança emitiu, ou que o adolescente com autismo emitiu, né? Ou o adulto. Geralmente o adulto já tem uma habilidade de comunicação um pouco maior. Mas também acontece do adulto não ter aquela habilidade da comunicação. O que eu quero dizer com isso é que a falta, o prejuízo na comunicação aumenta o comportamento inadequado, pela dificuldade de se expressar. Por isso que quando a gente trabalha a questão comportamental, a gente também trabalha a questão das habilidades de comunicação. Nessas imagens aí, eu apresento para vocês 3 comportamentos diferentes. Se eu fosse olhar com um olhar de modo geral, eu iria identificar, por exemplo, que as crianças estavam fazendo uma birra, estavam chorando, estavam chateadas, e eu estou rotulando esse comportamento. O que a gente precisa fazer no primeiro momento é trazer a clareza desse comportamento. Então, quando eu trago essa clareza, muda todo um contexto. Na primeira imagem, eu tenho uma criança sentada no chão, abraçando as pernas, de cabeça baixa, olhar fixadamente para o chão, com aparência de triste. Na segunda imagem, eu tenho uma criança que está gritando, chorando, agarrando as pernas de um responsável, de um adulto, não querendo sair do lugar e está ajoelhada no chão. No terceiro momento, na terceira figura, eu tenho uma criança que está sozinha num ambiente onde ela está sentada no chão, assustada, chorando. Então, eu estou detalhando o comportamento dela. Isso me ajuda a entender o que aconteceu antes desse comportamento surgir, que é o que a gente chama de antecedente. E esse é o segundo passo: identificar os estímulos antecedentes ao comportamento problema. Aqui eu trago uma sala da primária com vários estímulos visuais. Às vezes isso é uma coisa muito boa para a gente, mas para a pessoa com autismo, está trazendo um estímulo tão grande para ela que está desorientando a maneira dela raciocinar e se concentrar, pela quantidade enorme de estímulos que tem naquele ambiente ali. Então, quanto mais um ambiente mais limpo de estímulos, melhor. Ou fazer uso dos estímulos apenas no momento que está sendo dada a instrução. Outra sala que eu trago aqui, para dar o exemplo da iluminação. Às vezes a pessoa está sentada numa posição que o estímulo visual para ela também ali daquela iluminação está trazendo um desconforto. Outro pode ser também o caso de ter uma desorganização no ambiente, muitos brinquedos espalhados, muitos estímulos. Outras, muitas vezes, pode ser o barulho, o ruído, que isso também atrapalha. Mesmo que seja um barulho de um hino, mas que o hino seja sereno, como sempre é na igreja, e também de forma que a pessoa tenha uma tranquilidade em escutar. Às vezes, outras pessoas estão conversando em outro ambiente e aquilo está trazendo um barulho muito mais alto e isso também prejudica. Ou até mesmo o barulho de um ventilador, que está próximo da pessoa e aquilo vai trazer também um desconforto. Aí, na dificuldade dela expressar o que é que está incomodando, ela apresenta um comportamento inadequado. Só que existe também outras funções que podem ser do comportamento, que a gente vai ver mais adiante. O terceiro passo é identificar o estímulo consequente ao comportamento problema.
Ou seja, o que está no ambiente após aquele comportamento ali que está fazendo com que aquilo aumente, né, o comportamento dela dentro daquele ambiente ali. Então eu trago uma figura de uma criancinha que diante da presença do pai, ela está chorando, ela chora mais ainda porque o pai está ali presente. Tem um exemplo do meu outro filho que não tem o autismo e quando ele vai para a escola, ele rejeita para não ir. Ele não quer ir porque a função desse comportamento dele não querer ir é porque ele quer ficar em casa brincando com os brinquedinhos dele, vendo televisão, outras coisas que são mais prazerosas. Eu já identifiquei essa função fazendo esse rastreio do comportamento. O que ele faz antes de ir para a escola? Ele assiste TV, então ele não quer parar de assistir TV para ir para a escola. Então, para mudar o comportamento dele, de ir para a escola sem ter esse comportamento inadequado, eu tenho que tirar aquele estímulo anterior, que é melhor na cabecinha dele do que ir para a escola. E não vai ter jeito se eu não tirar aquele estímulo anterior da consequência daquele comportamento. Quando ele chega na escola, na minha presença, que eu sou o estímulo, eu contribuo para que ele continue chorando cada vez mais. E aí ele vai para a sala de aula, a professora oferece algo interessante para ele, adiciona para ele alguma coisa, o comportamento inadequado dele diminui, porque também eu já saí da presença dele para aumentar esse comportamento do choro, e ali ela reforça de forma positiva, trazendo algo que é prazeroso, uma massinha, um brincar com tinta, uma interação com os demais colegas, porque ela já identificou quais são as coisas que ele gosta. E assim a gente consegue sanar o comportamento inadequado. E o quarto ponto é identificar o que poderia ter provocado o comportamento, a real função. Então, esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês é um exemplo de que ele está trazendo, por exemplo, assim, uma solicitação ao que a gente chama de tangível. Né? O tangível para ele é aquilo que estava sendo prazeroso antes que foi tirado. Isso provocou o comportamento inadequado. O tangível pode ser um objeto, um brinquedo, a TV que está assistindo um desenho, algo que foi retirado. Então, quando a gente tem em mente que ele precisa de atenção e aí ele quer atenção, realizou um comportamento inadequado. É alguma coisa sensorial, como a gente viu aqui em vários exemplos. É alguma coisa que ele desejava estar continuando a ter, né? O videogame ou alguma coisa que era prazerosa para ele que foi tirado, pode provocar o comportamento inadequado. A fuga também, ou seja, deixar de fazer a atividade, deixar de fazer a demanda atribuída. Isso também é uma forma de trazer um comportamento inadequado. E outro é a questão da rigidez cognitiva, porque a pessoa acha que tem que ser feito do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela cria o padrão da aprendizagem. Eu coloquei a figurinha da porta porque isso é um outro exemplo também que aconteceu dentro de casa. Por exemplo, o meu filho que tem o autismo, ele aprendeu que toda vez que ele entra em casa, a porta está fechada, ela precisa ser aberta. E aí, quando ele chega em qualquer outro ambiente, ele quer de todo jeito fazer do jeito que ele aprendeu. Ou seja, a porta precisa estar fechada para ele abrir e entrar, porque esse foi o padrão que ele criou. E ali ele apresenta um comportamento inadequado. E como é que eu posso fazer para melhorar esse comportamento inadequado? Eu posso ensinar através da figura que ao entrar a porta pode estar aberta ou fechada, ter uma opção e ter outra opção. Como ele aprendeu uma única opção, ele traz aquilo para dentro de uma rigidez e apresenta um comportamento inadequado. Se eu descubro que a função do comportamento inadequado é porque ele aprendeu que para entrar a porta precisa estar fechada, eu começo a agir com estratégias que vão anteceder esse comportamento. Ensinar que a porta pode estar aberta ou fechada para eu poder entrar. E aí, quando eu ensino isso através do visual, do concreto, da demonstração, né, do ecoico, da maneira como a criança aprende de forma mais rápida, ou o adolescente com autismo, o que vai acontecer? Ela vai tomar aquilo como uma aprendizagem. E na hora que ela chegar num ambiente que a porta estiver fechada ou aberta, ela vai entrar do mesmo jeito. Então, ela vai quebrar aquela rigidez cognitiva. O que a gente precisa se atentar é quais são os pontos de maior rigidez da pessoa com autismo. O que ela apresenta? Eu tenho que detalhar, discriminar o comportamento. Quando eu discrimino o comportamento, eu tenho que pensar o que acontece antes desse comportamento. Por exemplo, a criança corre e ela agride uma outra pessoa. Antes dela agredir uma outra pessoa,
ela agride a ela mesma, bate a cabeça na parede. Mas antes dela bater a cabeça na parede, ela joga objetos no chão. Antes dela jogar o objeto no chão, ela se joga no chão. E antes dela se jogar no chão, ela grita. Antes dela gritar, ela reclama. Eu sabendo que esse comportamento está nessa sequência, porque eu já observei que vai aumentando a gravidade cada vez mais, eu começo a me antecipar. No momento que aconteceu algo que gerou uma função de um comportamento inadequado, e a pessoa com autismo apresenta essa cadeia de comportamento que eu acabei de dizer assim nesse exemplo, e ela começa a reclamar, eu automaticamente tenho que trazer algum estímulo para ela para que seja impedido que essa reclamação aumente e propague para os comportamentos mais graves, que o mais grave é a autoagressão e a heteroagressão, agredir outra pessoa. Então, quando, por exemplo, eu sei que ela ficou chateada com tal coisa e eu me antecipo para aquilo, eu vou trazer a ela um conforto melhor, um entendimento maior, eu vou atribuir algo que seja positivo, eu vou dar função ao comportamento e eu evito que esse comportamento ele aumente até chegar no mais grave. Aí eu trago um exemplo da gente também fazer uso de história social, que são as etapas das ações que podem acontecer para solucionar um determinado problema. Então, um exemplo que eu tenho aqui, que eu também passo muito isso em casa, é a questão de se jogar no chão. Se jogou no chão, vamos tentar descobrir qual é a função do comportamento. A função do comportamento pode ser porque quer atenção, então eu vou dar atenção antes mesmo dele se jogar no chão. Porque eu sei que quando ele exige atenção, ele precisa aprender a esperar, mas também ele quer receber aquela atenção. Se eu não dou atenção, ele se joga no chão, ele bate com a mão na parede, ele bate a cabeça na parede. E aí, se eu ensino ele a pedir, e quando a pessoa pede, eu não dou, ele vai apresentar um comportamento inadequado. Então, eu preciso também cumprir aquilo que eu estou ensinando, né? E aí, o primeiro momento é a gente acalmar, dizer que está tudo bem, acolher, com poucas palavras. Às vezes, nenhuma palavra pode ser utilizada, apenas abraçar, olhar nos olhos e dizer, muito bem, tipo que ele levantou, agora você está recebendo atenção. Esse muito bem é essa atenção que ele está recebendo. Olá, dando continuidade aqui ao nosso encontro, vamos falar um pouco das estratégias de aprendizagem sem erro, que é a aquisição de novas habilidades sem que o aluno cometa erros significativos durante o processo de aprendizagem. A aprendizagem sem erro é aquela forma na qual eu ensino e dou condições de acerto para o sujeito que está ali adquirindo aquele conhecimento. A aprendizagem sem erro é aquela situação em que a gente vai ensinar, dando condição do sujeito, né, do nosso aluno, ele aprender com possibilidades de acertos. Então, eu como professora da primária, das moças, dos rapazes, dos jovens, eu posso ali ensinar de forma que as respostas, os ensinamentos, o que seria correto obter como resultado, é o que eu vou oferecer para esse aluno. Então, eu vou dar condições de acertar as condições naquilo que a gente está ensinando. A técnica, ela é baseada na ideia de que o sucesso inicial nas tentativas de aprendizagem, ela é fundamental para poder manter o aluno engajado e minimizar a fuga de tarefas. Ou seja, eu vou contribuir para que o aluno ele esteja totalmente envolvido no processo de aprendizagem. Então, como vocês podem ver a figura aqui, tem a professora, onde ela está ensinando para as crianças menores e ela utiliza o manual de gravuras, que é o recurso da igreja, para atrair essa atenção. Mas existem algumas outras estratégias que a gente pode aplicar nesse ensino. Como é que funciona? O aplicador começa fornecendo dicas máximas, altas ajudas, para aquele aluno, né, para aquele membro. Aí a gente vai garantir que ele responde de forma correta. Essas dicas, elas vão sendo esvanecidas. Isso na análise do comportamento a gente chama da gente ir perdendo a força das dicas. E é isso que a gente vai entender exatamente aqui. Como é que eu faço para dar a dica e como é que eu faço para ir tirando essa dica e deixando aquela resposta, né, do sujeito ser independente daquela ajuda que eu estou inicialmente atribuindo. Nessa figura aqui,
eu represento a dica através do apontar. Então, o apontar é um exemplo de uma ajuda e a gente vai ver isso com mais detalhes. O objetivo é tornar o aluno mais independente possível. Então, por exemplo, ele expressar uma opinião, ele contar como é que acontece uma história, fazendo uso das próprias imagens, sendo independente na sua comunicação, podendo ela ser verbal ou não verbal, como a gente já viu anteriormente, traz o propósito dessa aprendizagem. Vamos então agora conhecer um pouquinho do que são as dicas. Existe a dica visual, também conhecida como dica textual. Nessa dica, a gente pode usar figuras, né, como eu trouxe aí um recurso da igreja, falando sobre a proclamação ao mundo, né, que é a família. Então, se eu vou falar sobre essa história, eu posso usar essa imagem que representa o contexto do que eu estou ensinando. Eu vou estar dando a dica visual, que é através da figura. Existe a imagem, que é a imagem real do que está acontecendo. Muitas vezes a gente pode usar a figura, só que com os adolescentes funciona melhor com a imagem real, ou seja, fotografias da própria pessoa realizando a ação. Uma estratégia para a gente poder deixar o aluno mais engajado é trazer a imagem real, a própria imagem dele. Outra forma de dica é usar o objeto concreto. Então, aqui eu trouxe um inário, né, para representar. Eu faço uso desse inário, né, para poder demonstrar o que eu quero falar ali na aula. E o outro tipo de dica é o símbolo. Eu trago o símbolo do CTR, que a gente pode também estar utilizando os símbolos para poder representar alguma ajuda ali naquele momento da aprendizagem. Essa ajuda sendo a dica visual ou textual que a gente está querendo representar. Existe a dica visual encandeada. O que é isso? Por exemplo, aqui eu trago um trecho da revista da igreja que diz: Jesus Cristo é a força dos jovens. Como isso pode se tornar uma realidade para você e não apenas um conceito? Né? A gente quer ensinar pontos que nos levam a nos fortalecermos enquanto jovens, enquanto crianças, ali enquanto adultos, sendo que o ensinamento aqui são para os jovens, e mostrar que Jesus Cristo é a nossa força. E aí, lá nessa revista, ele traz algumas imagens que representam essa força. Então, quando eu dou a dica encandeada, significa dizer que eu dou várias etapas para que elas possam ser cumpridas, e a partir do momento que eu cumpro uma etapa, sigo para a etapa seguinte, vou para a etapa final, eu consigo, através das dicas visuais ali, demonstrar uma série de ações, né, consequências, para que possa ser realizada para eu alcançar o meu objetivo. E aí, depois, o que a gente pode fazer? A gente pode ir tirando essas dicas aos poucos, né, da última para a primeira, para que a gente possa ir cumprindo e sabendo que todas aquelas ações, elas são necessárias realizar para alcançar o objetivo final. No caso aqui do exemplo, ele traz, o primeiro passo seria guardar os convênios do batismo, depois ler a palavra do Salvador, guardar os mandamentos, arrepender-se todos os dias, né, para fazer uso do sacramento, buscar e seguir revelação por meio da oração, servir no templo. Essas são as etapas que são necessárias para poder conseguir alcançar a força que Jesus Cristo representa para nós. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uso de várias ações que são realizadas em forma de uma sequência para representar que, ao cumprir cada uma daquelas ações, eu consigo chegar no resultado final, que seria adquirir essa força que Jesus Cristo representa para nós. Eu trouxe também uma outra dica mais simples da gente conseguir visualizar essa dica encandeada, que é o passo a passo para lavar a mão. Né? Abrir a torneira, molhar, lavar, enxugar, secar. Aí eu vou ter as mãos limpas. Isso pode estar contido no ambiente da igreja. Só que dentro do ensinamento do Evangelho, eu vou usar a estratégia da dica encandeada de uma ação, por exemplo, de higiene, que eu também usaria, para poder ensinar aquilo que eu tenho para chegar até o conhecimento daquela pessoa.
também através de dicas de passo a passo, dicas encanteadas. Então, todo o contexto do que eu estou ensinando, eu posso criar o que a gente chama de história social, as etapas dessa história, para poder compreender como é que se chegou lá. Então, isso pode ser construído, isso pode ser criado. Criar história social para contar cada ensinamento do princípio do Evangelho, por exemplo. A dica verbal, eu vou fazer uso da imagem, pode ser também, e também eu vou estar ensinando através dos gestos, dos movimentos. Só que na dica verbal, eu dou a oportunidade da pessoa completar a palavra, a frase ou o hino, né, como a gente viu lá no Sou um Filho de Deus. Então aqui a aula é sobre batismo, eu uso a dica visual para mostrar a imagem do batismo, mas eu dou a dica verbal, batismo. Às vezes a gente está tão acelerado ali no processo que a gente quer cumprir com a questão de dar a aula sobre o Evangelho, que a gente deixa de dar a oportunidade das pessoas que estão assistindo, que tem essa dificuldade na comunicação, de completar as palavras que a gente está fazendo uso e deixa de dar uma oportunidade dela estar se comunicando com os assuntos que está sendo ensinado. A outra questão que também é ensinada na dica verbal é a questão da gente ensinar a dar o comando e a pessoa cumprir com o comando que ela está recebendo. Então, em qualquer momento que você estiver ali na sala e pedir para a criança ou adolescente jogar alguma coisa no lixo, jogue no lixo, pegue o inário, né? Abra a porta, apague a luz. Isso são comandos que a gente está dando, que a gente está fazendo treino para que a pessoa venha cumprir com aquela demanda, né? E aí seguir uma instrução e isso vai ajudar bastante a gente interagir, que lá na frente a gente vai ter um resultado que é o que a gente chama de intraverbal, que é a comunicação que ela vai acontecendo a partir do momento que eu consigo trazer essa interação, né, da criança. Eu posso estar fazendo uma aula, utilizar recursos com figuras em cima de um palitinho, e aí eu digo, pega a figura de Noé, pega a figura de Nefe, dependendo da história, do qual é o contexto. E aí eu dou aquele comando para a pessoa e ela também vai interagir e participar na aula. A outra dica verbal é a gente fazer uma pergunta. A gente coloca as imagens, né? E aí a gente pergunta, quem é esse? Só que lá no processo de aprendizagem sem erro, eu comecei explicando que a gente vai dar condições de acerto para a pessoa com autismo ali naquele processo de aprendizagem. Quando eu tiver que dar determinadas opções de resposta, eu começo dando apenas uma opção de resposta, que é a resposta correta. Então aqui eu tenho uma imagem de Jesus Cristo e eu pergunto, quem é esse? Né? E aí a pessoa não sabe, ou sabe, mas não consegue responder, é porque tem a dificuldade do verbal. E aí a gente vai dar aquela ajuda para a criança, para o adolescente. Ou a gente fala, Jesus Cristo, para ela continuar, tô. Ou se ela não continuar, a gente vai falar, Jesus. Qualquer movimento que ela abrir a boca para tentar expressar o que ela quer dizer, a gente vai estar reforçando aquilo, entregando a figura ou dando algum brinquedo que a criança gosta, que o adolescente tem preferência por aquilo ali, que ele quer muito dentro daquela atividade que está sendo ensinada. Então, a gente vai dar as opções de resposta que a gente pode inserir. Tudo de forma muito simples, né? Perguntas simples, respostas simples, opções de respostas também simples, né? Para não trazer tantas opções para a pessoa com autismo. Então, por exemplo, vamos fazer oração. Isso não é uma instrução simples. Quando eu digo feche os olhos, é uma instrução simples. Quando eu digo feche os olhos, abaixe a cabeça, ou feche os olhos, cruze os braços, é uma instrução simples seguida de uma outra instrução. Então, quando a gente for ensinar alguma coisa para a pessoa com autismo, a gente tem que pensar
como é que eu posso pegar essa instrução que eu estou ali sabendo como é que eu vou fazer e quebrar essa instrução em várias instruções menores? E aí, quando a pessoa com autismo cumprir a primeira instrução, aí eu vou ensinar ela a cumprir a primeira com a segunda instrução, que é a instrução encadeada. Outra dica é a dica gestual, que a gente pode usar através do apontar, mostrando qual é a resposta, e a pessoa com autismo também pode responder na aula apontando, né, também é uma resposta não verbal, ou fazer um movimento. Mostro a figura, néfera valente, eu faço néfera valente, representando o meu movimento como valente. Eu posso pedir para a pessoa repetir o movimento, e isso também vai trazer aí um contexto de aprendizagem. E aí a gente chega na dica da modelação, ou seja, que é através da imitação. Então, eu vou baixar a cabeça, fechar os olhos, cruzar os braços e eu digo para a minha criança, o meu adolescente que está ao meu lado para seguir a instrução de fazer a oração. E eu digo, faz igual. E aí, quando ela é treinada a imitar, a seguir as instruções, a ter o papel de ouvinte, ou seja, compreender o que o outro está falando, ela começa a seguir aquelas instruções que a gente está dando e ela passa a fazer igual quando você dá o comando faz igual. A ajuda física, ela pode ser uma ajuda física total ou uma ajuda física parcial. A ajuda física total, eu vou ajudar a pessoa com autismo totalmente a chegar na resposta correta. E a dica parcial, eu vou dar uma leve ajuda para que ela possa encontrar a resposta correta. Eu começo pela dica física total e depois vou diminuindo essa ajuda, dando apenas uma ajuda devagar, uma ajuda de leve, vai diminuindo a intensidade dessa ajuda até que a pessoa vai conseguir responder, encontrar a resposta correta sem ter ajuda nenhuma. Então, sempre que a gente for fazer alguma dica, a gente precisa olhar nos olhos para dar a dica, lembrar sempre de ir esvanecendo essa dica, de ir perdendo força, para que a pessoa com autismo ela não venha a ser independente dessa dica. A gente tem que dar a oportunidade de resposta sem dica, né? Porque, por exemplo, se eu chegar para a pessoa e disser assim, me dá um abraço, e abrir os braços, será que ela está compreendendo que eu estou dizendo me dá um abraço? Ou ela vai vir dar o abraço porque eu abri o braço e estou dando a dica? Experimenta então fazer assim, me dá um abraço sem abrir os braços. Se ela vier dar o abraço, significa dizer que ela está tendo o papel de ouvinte, está compreendendo aquela instrução que está sendo dada, sem a dica. Então, a independência é esse ponto, ou seja, eu dou a instrução e sem dica nenhuma, ela consegue compreender e consegue chegar lá. Por quê? Porque as dicas elas vão enfraquecendo. Uma hora eu digo, me dê um abraço, ou eu falo, abraço, me dê um abraço, e daqui a pouco eu vou perdendo essa força, não faço mais essa ajuda diretamente, e quando eu falar abraço, a pessoa vem te dar um abraço. Então, ela compreendeu aquele comando ali de abraçar. Saber o momento certo de tirar a dica, para que a pessoa também não venha ter uma determinada crise. Esse procedimento, ele é mais, vamos dizer assim, detalhado e compreendido num treinamento em ambiente clínico. Mas a gente conhecendo essa estratégia, a gente pode aplicar em qualquer outro ambiente para a gente poder facilitar e ajudar a pessoa com autismo a compreender aquilo que a gente está fazendo, falando, e ela também ter consciência de que ela está sendo compreendida. O próximo vídeo vai falar um pouquinho da prevenção de comportamento problema no ambiente da igreja ou em casa. Então, são as dicas da gente prevenir o comportamento problema. Olá, dando continuidade aqui ao nosso encontro, vamos falar das habilidades que a gente precisa ajudar a pessoa com autismo a desenvolver, e isso vai contribuir bastante para reduzir o comportamento problema. Primeiro ponto é a habilidade de responder ao nome. Às vezes a gente quer dar uma instrução para a pessoa e ela não consegue porque ela tem dificuldade de desenvolver habilidades que são bem simples. E aí a gente precisa pensar em que estágio está
em termos de repertório aquela pessoa com autismo? Será que quando eu chamo ela pelo nome, ela responde? Se ela responde, então ela já tem adquirido essa habilidade. E aí a gente vai passar para a aprendizagem da habilidade seguinte. Ou a gente vai estar sempre estimulando essas habilidades, porque com isso a gente consegue reduzir, né, o comportamento problema. Então, fazer uso de um reforçador potente é muito importante, porque eu chamo a pessoa pelo nome e ela não responde. Eu posso dizer o nome daquilo que está na minha mão enquanto reforçador, junto do nome, e a pessoa vai e olha. Por quê? Porque ela se interessou pelo reforço. E não porque ela não escutou, mas porque a atenção dela estava focada em outra coisa. A partir do momento que você chama, nomeando também o reforço que está na sua mão, a pessoa vai olhar. A segunda habilidade é seguir instruções de ouvinte. Então, eu dou uma instrução simples, né? A segunda habilidade é seguir uma instrução de ouvinte. Pegue o inário, né? Ou a gente vai falar sobre um outro exemplo. Abre a porta. Aí a pessoa não faz, tem dificuldade em fazer. Aí eu vou dar uma ajuda física total. Eu vou com a minha mão, junto da mão da pessoa, e vou ajudar ela a realizar aquela ação que eu estou ensinando. Em outro momento, eu faço essa mesma ação dando uma ajuda menor. Aí eu dou um tempo para ela poder responder, para ver se ela consegue responder sem essa ajuda. E aí ela cumprindo essas etapas, eu reforço com algum objeto ou de forma social. Muito bem, parabéns, que legal. Por isso que é importante a gente ter uma caixinha de recurso dentro da salinha com coisas interessantes para a criança. E se a criança mudar de preferência ou o adolescente mudar de preferência de uma semana para outra, é importante a família informar os professores da classe para que possa atualizar essa caixinha. E geralmente essa caixinha ela é feita pela família. Então pode ser uma caixinha de papelão, pode ser uma caixinha personalizada, com brinquedinhos de preferência da pessoa, ou com histórias, livrinhos de histórias de preferência, né? Pode ser com objetos de preferência também. E aí deixa a pessoa ali mais tranquila, mais calma, no momento em que ela precisar de um reforço, então o professor da classe vai utilizar aquela caixinha. Então, eu gostaria de afirmar mais uma vez, esse treinamento ele é feito em ambiente clínico. A gente aqui está tratando de habilidades que a gente pode incentivar a pessoa com autismo a compreender melhor e reduzir as questões de comportamento problema. A gente não consegue, por exemplo, fazer um treino, porque na análise do comportamento, isso precisa ser aprofundado, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser inseridos protocolos de avaliação, que são bastante criteriosos. Então, aqui não é uma aplicação de terapia. Aqui são dicas que a gente tem de habilidades e estratégias de dentro da análise do comportamento aplicada que a gente pode inserir no nosso dia a dia e somar, né, melhorar cada vez mais num ambiente generalizado onde a gente encontra as pessoas com autismo. Aí eu trago um exemplo, seguir instruções de ouvinte. A professora fala, abra o hino número 3. E aí ele vai pegar o inário, né, como vocês estão vendo aí na figura, e tem dificuldade de abrir. Então eu posso ir até a pessoa e dar uma ajuda para chegar no hino número 3. E aí todas as demais jovens, adolescentes, crianças que estiverem lendo, que estiverem cantando ali no momento, vai acompanhar o hino. A terceira habilidade é seguir instruções variadas. Então, eu dou a primeira instrução simples, lembra que a gente pensa lá em quebrar as instruções das formas mais simples possível? Porque aí eu tenho essa etapa. Dou a segunda instrução, vou dando essa instrução variando o ambiente, variando o objeto, eu vou atribuir um tempo de resposta, ou seja, eu não vou logo dando a dica, eu espero a pessoa responder. Se a pessoa tiver dificuldade, eu dou a ajuda total ou parcial e reforço aquela resposta. Uma outra ideia muito bacana é a gente sempre envolver a pessoa com autismo nas nossas aulas. Então, atribuir uma função para a pessoa é essencial para que ela possa estar sempre participando, que ela possa estar sempre engajada, envolvida, feliz naquelas ações que estão acontecendo ali em sala de aula. A quarta habilidade, eu contribuir para que a pessoa com autismo venha pedir ajuda. Então, eu vou criar uma condição estabelecedora de uma forma que a pessoa não consiga realizar. Por exemplo,
A gente está lá falando sobre um estudo do Evangelho e eu coloco várias figurinhas da história que eu estou contando na aula dentro de um potinho e fecho com a tampa bem forte. E aí eu dou a instrução. Aí eu digo, abra o pote. Uma instrução simples. A pessoa não vai conseguir, porque eu apertei bastante esse potinho. Então, o que eu posso fazer? A pessoa não vai conseguir. Aí eu vou lá e dou a dica ecoica. Eu olho no olhinho da pessoa e digo, ajuda. Aí quando ela vai repetir ajuda, ou simplesmente ela vai fazer o A, ou ela vai só abrir a boca sem falar nada, eu já considero aquilo como uma resposta. A partir do momento que ela conseguiu falar, eu digo a ela que, né, a tia vai ajudar, né? Nunca repetir o que a pessoa está falando de fato, somente se ela tiver uma necessidade de ter a resposta como de forma ecoica. Né? Se a pessoa falou ajuda, eu já compreendo que aquilo ali é ajuda que ela está dizendo e eu automaticamente vou até ela e dou uma ajuda para poder abrir o potinho. Então eu criei uma condição para que ela pudesse pedir ajuda. Isso dentro da escola dominical, eu posso ter o pensamento, a estratégia de, em qualquer momento dentro da igreja, contribuir para que o adolescente ou a criança com autismo venha ter necessidade de pedir ajuda. Então, eu estou envolvendo ela na ação. Às vezes, eu posso nem estar diretamente contribuindo para ensinar ela a pedir ajuda no contexto direto do ensino do Evangelho, mas na oportunidade do ensino. Então tem uma prática que a gente faz muito na escola, que é a história na lata. A gente pega os personagens, cola nos papeizinhos e coloca dentro de uma latinha personalizada. Então isso também é uma forma da gente trazer aí essa atratividade para a pessoa compreender e também pedir ajuda no momento que ela precisar. Numa circunstância que ela tiver ali, vamos supor, uma dificuldade de realizar uma ação, ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu lá atrás, que foi uma dificuldade que ela teve, e quando a pessoa ensinou ela a falar a palavra ajuda, ela obteve ajuda. Então ela vai ir soltando, ela vai falando aquilo que ela aprendeu naquela circunstância que a gente criou. Um ponto importante que a gente tem para trazer nessa dica de pedir ajuda é que um membro vai aprendendo com o outro. E numa classe onde eu tenho várias pessoas ali envolvidas, participando, é importante a gente iniciar a ação a partir daquele membro que aguenta menos frustração, né? Você deverá dar a instrução direta primeiro para aquela pessoa que tem, por exemplo, a questão de ter um comportamento inadequado porque ela não consegue esperar, um comportamento inadequado porque ela se frustra quando erra. Então, a gente deve dar a instrução, primeiramente, começar daquela pessoa que consegue aguentar menos a frustração do que outras pessoas. Então, a partir dali, eu vou dando essas dicas e vou dando as instruções para os demais dentro da sala da aula dominical. A quinta habilidade é pedir atenção. Então, eu dou atenção ao grande grupo, eu como professora da classe, aí eu paro de dar atenção e aí a pessoa vai chamar. Ela pode chamar verbalmente, ela pode puxar, né, pelo braço, segurar, ela pode apontar, dizer o que ela quer. E aí, o que eu faço? Se a pessoa tiver habilidade de comunicação verbal, eu vou dar a dica ecoica. Eu quero, mesmo que ela tenha puxado você para alguma coisa, e eu estou ensinando a ela, eu quero, aí ela vai dizer, eu quero, ela vai repetir. Se ela tiver dificuldade da comunicação verbal, eu posso fazer uso da figurinha, né, da dica visual. Então, essa representação aqui, onde eu tenho, por exemplo, uma imagem de uma pessoa estendendo a mão e apontando, significa o eu quero na comunicação alternativa. E aí eu posso dizer, eu quero ajuda, eu quero comer, eu quero dormir, eu quero ir ao banheiro, eu quero cantar, eu quero brincar, eu quero sair, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Então, o que ela quer? Quais são geralmente as coisas que a pessoa prefere? E aí você pode fazer o card personalizado para aquela pessoa com autismo para facilitar a comunicação dela na hora de pedir. Às vezes ela apresenta esse comportamento inadequado pelo simples fato dela não conseguir pedir alguma coisa.
E aí, o que eu faço? Eu reforço com a atenção que ela deseja. Lembra da imagem de Jesus Cristo com as criancinhas? Então, ali naquele momento, ele está ensinando e as crianças só queriam atenção. A sexta habilidade é solicitar um material específico de um adulto, ou seja, a pessoa está querendo alguma coisa que está em posse de um adulto. Como é que ela faz para pedir? Eu vou criar uma operação estabelecedora. A operação estabelecedora é uma condição que eu estou criando, uma situação para que a pessoa tenha necessidade de pedir algo. Então, por exemplo, se eu deixo tudo que ela gosta enquanto reforço na altura em que ela alcança, ela nunca vai pedir. Se tudo está disponível para ela no momento que ela deseja, ela nunca vai pedir. E não pedindo, ela não vai interagir, ela não vai ter essa troca. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar do alcance para que eu crie essa condição estabelecedora, né, que a gente está dizendo aqui, nessa condição dela pedir alguma coisa. Outro ponto também é o seguinte, a pessoa gosta sempre daquele objeto. Aí o que acontece? Aquele objeto está sempre em contato com a pessoa. Então, ele deixa de ser um estímulo para ela na hora de realizar uma ação. Por quê? Porque ela tem acesso sempre àquele reforço. Então, também, o momento que eu retiro aquele reforço, ele passa a ser uma novidade. E aí passa a ser uma preferência, a não ser que a preferência também mude, né? Para um outro ponto. Mas eu preciso também pensar o momento certo de não deixar sempre disponível aquilo que é reforço para a pessoa com autismo, porque aí, na hora que eu for utilizar de fato para reforçar o comportamento, que é o comportamento bom, eu não vou conseguir, porque aquele reforço não tem tanto valor assim para ela, devido a ele estar sempre disponível. Então, na habilidade de solicitar um material específico de um adulto, eu vou criar essa condição em que é dada uma demanda, né, com material, por exemplo, incompleto, é uma dica aí. A gente está lá trabalhando as coisas de pintar, por exemplo, sobre a história do Evangelho. Eu dou a folha, mas não dou o lápis. E aí, como é que a pessoa vai pintar sem um lápis? Aí eu dou a demanda, pinte o desenho, mesmo sem lápis. Ah, mas eu não estou sendo assim, dificultando a vida da pessoa? Sim, mas você está contribuindo para que dê a ela condições de pedir. E pedir é uma das etapas da interação. E quando ela aprende a pedir, ela começa a expressar aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. E a partir daí, a gente começa a contribuir para uma comunicação, onde a gente vai, através da comunicação, e diminuindo a presença desse comportamento inadequado. Aí o que eu faço? Eu dou a dica para ensinar ela a pedir. Então eu posso ensinar ela a pedir levando o dedo apontando, eu posso ensinar ela a pedir através da figura, eu posso ensinar ela a pedir através do ecoico. E aí quando ela apresenta qualquer comportamento que ela tenha, pelo menos um pouquinho ali, uma pequena porcentagem representado que ela estava pedindo, eu vou lá e reforço com aquilo que estava faltando, que ela estava precisando. Entrego o objeto para a pessoa. A sétima habilidade é solicitar e entregar material específico para um colega, que já é mais difícil. E aí, como é que eu posso trazer esse ensinamento em sala de aula, né? Eu posso ensinar ela a pedir, ensinar ela a entregar. Uso a dica mais adequada para isso e vou reforçar sempre as duas pessoas. Porém, uma estratégia muito bacana que dá certo aqui é na hora que eu estou criando essa condição de ensinar, né, de treinar ali naquela oportunidade dela entregar um material a um determinado colega, eu posso utilizar objetos invertidos. Por exemplo, Maria gosta de um objeto, João gosta de outro objeto. Então, eu pego o objeto de preferência de João e deixo com Maria, pego o objeto de preferência de Maria e deixo com João. E ali eu vou criar uma oportunidade deles aprenderem a pedir e entregar aquilo que é de preferência deles. E a coisa vai acontecer. Por quê? Porque o que está com João é reforçador para Maria. E o que está com Maria é reforçador para João. Assim, ele vai conseguir aprender através da aprendizagem sem erro. E em outras circunstâncias, ele vai ter uma habilidade melhor para fazer a troca dos objetos aí quando está com o coleguinha. E às vezes a gente costuma dizer assim, tem que compartilhar. Mas como é que eu posso ensinar a compartilhar se a pessoa está com um objeto que ela deseja muito? Né? É bem difícil. Então, usar a dica de inverter os reforçadores é essencial na hora da gente ensinar a fazer a troca
né, daqueles objetos que estão ali nas mãos das crianças ou dos adolescentes, né? A oitava habilidade é tolerar atraso dos adultos, aprender a esperar. Por mais que eu esteja pronta para dar a resposta, para cumprir com algo que o meu filho venha solicitar, eu preciso dizer assim, espere um momento. Aí ele esperou um momento, nem que seja 2 segundos, eu já entrego. Mas ele aprendeu a esperar. Isso aconteceu com meu filho. A partir daí, foi colocado um tempinho maior, tipo 4 segundos. Espere um momento. Esses 4 segundos, reforço. E depois esse tempo vai gradativamente aumentando, né? Até que hoje ele consegue esperar 10 minutos, espera a sua vez. E isso também é muito treinado em ambiente terapêutico. Mas a gente não perdeu a prática de trazer isso para dentro de casa ou na escola, em qualquer outro ambiente que a gente esteja com ele. Então a pessoa pede algo, não dá de imediato. Espere um pouco, um momento, você pode dizer, ou também você pode representar através do visual, que é a figura do esperar, ou até mesmo fazer assim com as mãos, né? E aí, quando a pessoa espera, você reforça, entrega o que quer, faz um modelo. Pode também ensinar através da modelação. E aí a pessoa está esperando. A pessoa, ela no começo, ela vai esperar sem falar nada, depois ela pode aprender a dizer que, ok, vou esperar, e aí, combinado, né? São coisas que a gente pode instruir ali no dia a dia, ensinar a esperar. A nona habilidade é tolerar atraso dos colegas. Então, do mesmo jeito que eu vou ensinar a ele a esperar, que o adulto está ensinando ele a esperar, o colega também. Então, eu vou ensinar o colega a pedir para esperar, eu ensino a criança a responder que vai esperar, e aí, quando ela espera, né, eu vou lá e reforço a criança, trago um reforço positivo. Posso também ensinar através das figuras. Então, do mesmo jeito que a gente que é adulto faz, a gente também vai ajudar uma criança a pedir o outro para esperar, sua vez, minha vez, fazer um pouco dessa troca. Então, eu posso criar um contexto em que cada criança vai pegar um personagem dentro da latinha ou dentro de uma caixinha, né? Então, que o adolescente vai lá no quadro para poder escrever uma palavra do que aprendeu na aula, ou vai lá no meio da sala estourar um balão para poder ver o que tem dentro do balão, uma palavra de um sentimento, uma palavra de um personagem da história que foi adquirida. Então, eu estou construindo estratégias dentro do ensino para que dê condições dessa minha vez, sua vez, esperar. Primeiro vamos essa pessoa, pegue o balão azul, dando instrução, obter uma resposta, né, dentro daquelas condições. A 10ª habilidade é agradecer. Então, o obrigado é um reforço positivo. Quando ela aprende alguma coisa, que ela faz alguma coisa boa, isso ela está reforçando. É um reforço social. Então, isso ela também pode ser ensinada a dizer obrigado. Então, a pessoa esperou, realizou a atividade, eu entrego alguma coisa a alguém, né, do que foi necessário, ensino ela a agradecer. Eu posso falar toda a palavra, obrigado, para ela repetir, que é a dica ecoica. Eu posso dar a dica verbal, dizer apenas obrigar, e a pessoa responder do, depois eu digo obrigar, depois eu digo obri, aí a pessoa responde gado, depois eu digo o, e a pessoa responde obrigado, e depois eu digo como fala, e a pessoa diz obrigado. E aí, olha como é que eu fui esvanecendo a dica para ensinar a falar obrigado. Posso usar a dica visual, mostrando as figurinhas, né, ou mostrando imagem da própria pessoa agradecendo, ou também posso fazer por uma modelação, um gesto, né, obrigado, tipo de gratidão. E aí a pessoa vai responder, ou nisso de uma resposta, vai reforçar de nada, né, significa que ela está reforçando aquela ação dela ter dito obrigado. A 11ª habilidade é reconhecer e elogiar os outros. Então, quando nós elogiamos sempre a pessoa com autismo, elas aprendem por modelação e elas tendem também a elogiar outras pessoas também. Então, eu posso fazer a mesma coisa, que é o reforço positivo. Parabéns, parabéns. Ou dizer, através assim da modelação, joia, ou até mesmo mostrar uma figura, uma imagem, né, um emoji, do
parabéns ali que ela utilizou. Ou eu posso fazer também dicas com fichinhas e ela ganhar, por exemplo, essas fichinhas, que é uma forma de eu estar elogiando. Então eu faço vários emojizinhos para a aula. Quando ela participa, eu entrego uma estrelinha, eu entrego um emoji, que ela gosta muito de emoji. Então eu vou ver o que a pessoa gosta, para poder trazer essa interação. Então eu estou ensinando ela também ali a agradecer, a elogiar. A 12ª habilidade é oferecer e compartilhar. Então essa habilidade somente vai ter sucesso se todas as outras habilidades que a gente falou aqui anteriormente, elas forem aprendidas. Então, que momento que eu vou conseguir fazer com que a pessoa entregue algo que está com você, que vai compartilhar? Quando ela adquirir essas outras habilidades. Então, não adianta eu querer ensinar ela a oferecer e compartilhar agora, se até então eu não tive nenhuma oportunidade dela aprender as outras habilidades, né? A gente precisa dar a oportunidade dela aprender as outras habilidades para que ela possa conseguir, por exemplo, oferecer e compartilhar. E por último, é confortar os outros, né? Para isso, a pessoa com autismo, ela precisa ser confortada. Então, ela precisa receber aquele conforto. Ok, está tudo bem, né? Eu posso representar através de uma figura, eu posso mostrar para ela as imagens das emoções, o momento que ela está triste, o momento que ela está feliz, o momento que ela está sentindo assustada, né? Ou eu posso perguntar para a pessoa o que está acontecendo. E mesmo que você não tenha compreendido a pessoa, você diz para ela, eu entendi você, eu sei o que você quer. E aí ela vai diminuindo aquele comportamento inadequado. O acolher também é muito importante, que é o abraçar, ouvir, dar atenção. Isso são vários pontos que a gente pode estar ensinando a dar esse conforto para a pessoa com autismo. E aí a gente vai conseguir diminuindo esses comportamentos inadequados à medida que a comunicação ela vai melhorando. Lembrando que pode ser tanto verbal como não verbal, mas ela precisa se expressar, ela precisa compreender que ela precisa do outro para ela poder se comunicar, né? Ela precisa do outro para poder responder. Quando ela entrega uma figura, por exemplo, de um copo com água, ela está entendendo ali que ela precisa pedir alguma coisa a alguém e esse alguém vai trazer uma resposta para ela. Ela pode nem falar água, mas quando ela entrega, ela está aprendendo que ela precisa do outro para ter essa resposta. Isso é o trabalho do intraverbal, que ao longo do tempo, isso vai sendo treinado, isso vai criando oportunidades de aprendizagem e vai dando a ela condições de uma comunicação. A partir do momento que a pessoa com autismo passa a ser compreendida e passa a compreender o outro, o comportamento inadequado ele tende a diminuir. Então foi um prazer estar aqui com vocês para passar um pouquinho dos ensinamentos, das dicas, das estratégias. Vocês podem seguir o Instagram, seguir o canal Aba Educa. Vou colocar aqui os contatos para vocês buscarem mais informações. E agora a gente vai entrar aí ao vivo para tirar as perguntas, eu ouvir também um pouquinho da experiência de vocês e a gente realizar essa troca.